negócio aqui. Olá, amigos do canal Maringá Esportes, o pós-jogo do que foi a derrota do Maringá para o Atlético Paranaense. Então, se você não acompanha esse jogo, quer saber das nossas opiniões de torcedores maringaenses que estiveram aqui no estádio, acompanhando cada detalhe dessa partida, fica aqui para acompanhar esse pós-jogo frustrante para nós. Já passo a palavra pro Vitão, que vai fazer essa introdução pra gente. É isso mesmo, gente. Olha, eu vou te falar, eu não vou ficar nem um pouquinho feliz nesse pós-jogo, não vou falar com ânimo, porque muito torcedor queria ouvir da gente que a culpa foi de técnico, que a culpa foi de jogador, que a culpa foi de jogadores no segundo tempo, mas não. Infelizmente o culpado é só um hoje, que a gente vai passar por ele, você já deve imaginar quem é. Então a gente vai absolver muita gente e a gente também vai... Pois eu vou te falar, vamos ter que botar o dedo na cara de alguns outros erros que o Maringá fez. Então se você quiser saber a nossa opinião, vai ser uma opinião forte, mas de quem viu o jogo a todo momento, de quem viu a realidade. Então fica com a gente que vai começar. Pozão, por favor. É claro, vamos lá. Sempre lembrando, gente, a gente não detesta nenhum jogador aqui, a gente não certeza. quer o mal de nenhum jogador aqui, a gente só vai apontar os erros que acontecem e que infelizmente hoje foram cruciais para a derrota do Maringá. Assim, torcemos pro bem deles. Com pessoa, pelo amor de Deus, gente, tamo aí. Cara, a gente é torcedor do Maringá. É isso. Se o Maringá errou desse aqui, eu vou torcer 100% pra gente ganhar o próximo jogo. Então, cara, o Maringá jogou mal o último jogo, isso não vai definir o que eu vou torcer pro Maringá nesse jogo. Exato. Então, é óbvio, as críticas vão ser para esse jogo. Então, é isso que é assim que a gente vai começar. Então, Pozão, vamos começar do início. Perfeito. Que é a escalação, então. Perfeito. O Maringá hoje veio com novidades na escalação, sem Maranhão e com dupla de ataque de Júlio Rodrigues e Moraes. A torcida vinha pedindo isso há muito tempo e aí mérito do Jorge Castilho por ter colocado isso em prática, em campo para o time do Maringá. Moraes mostrou que tem que ser titular nesse time, fez 2 gols no jogo de hoje, Vitão. Tá iluminado, tá numa fase boa. E hoje, novamente, o Ronald atuando de volante, que foi uma tecla batida nossa aí há muito tempo, mas em contrapartida, bastante, né? Hoje ele foi bem de volante, principalmente quando ele atuou nessa condição no início da partida, enquanto o Vilar não tinha sido expulso ainda. E começar falando do que foi esse início do Maringá, um início avassalador do Maringá, muito bem. O Moraes sofreu um pênalti logo no início do jogo, na cobrança, de um rebote, já abriu o placar para o Maringá. E mesmo depois desse gol, o Maringá continuou pressionando, meteu bola na trave e tudo, cara. Foi um sufoco, uma abafa. O Atlético perdido em campo. Não conseguia atacar o Maringá, não conseguia nada. Até o momento da expulsão do Vilar, eu acho que é importante colocar o contexto da expulsão, que era uma bola lançada, que essa bola estava chegando próximo ao goleiro João Gabriel, não tinha muito mais horizonte pro cara sair, apesar de estar perto, essa bola ia sobrar pro goleiro João Gabriel. E aí entra 2 pontos. O Vilar foi sim juvenil e o juiz usou um critério muito rigoroso. Aí vai ter gente falando de arbitragem, vai ter gente falando que a gente foi assaltado. Mas eu já vi lances semelhantes a esse em que o jogador é expulso mesmo porque era o último homem, cara. Era o último homem. Apesar da chance não ser tão clara, ele foi rigoroso. Então dá pra colocar ali uns 30% na conta do Gizão. Mas na minha visão, eu acho que na sua também, Vitão, a maior irresponsabilidade foi do Moraes nesse lance. É o que eu falei no jogo, Pozão. A gente deu muita sorte pro azar. O Vilar deu sorte pro azar. É óbvio, tem a narrativa que a bola já estava mais na mão do João Gabriel do que do atacante do Atlético. Então o juiz poderia só dar um amarelo. Só que não entendeu disso, igual você falou. Critério rigoroso. Eu vou até te falar, Pauzão. Seguiu esse critério rigoroso até o final, ou até o último minuto de jogo. Eu não gostei dessa arbitragem. Eu achei que muitas faltas pro Atlético. Algumas, cara, pra mim tentou se aparecer demais, tudo bem. Mas aí a gente sabe que a arbitragem de Paranaense, de CBF já é horrível, de Paranaense é pior ainda. A gente já teve bandeirinha que roubou nós ano passado e que acabou de apitar esse jogo. Então não é com a arbitragem que a gente vai chegar em algum lugar. Então a gente não pode se definir pela arbitragem. Então por isso que a gente nem vai entrar nessa questão. O que a gente pode reclamar e que vai bater muito na tecla desse pós-jogo é o Vilar, cara. Porque foi o lance... E ele podia ter evitado um erro de arbitragem se ele observasse da mesma forma que a gente aqui, que não tinha muito o que o cara fazer, pô. Não tinha por que segurar o cara. Cara, sabe? E era assim, era o melhor jogo do Maringá do campeonato inteiro, do ano inteiro. Era o melhor. O Maringá veio, entendeu que botou 8 mil... Cara, 8 mil pessoas vieram assistir o Maringá hoje. O Maringá pediu o torcedor, a torcida ouviu e veio, compareceu. 8 mil pessoas assistindo o Maringá. Assistindo o Maringá avassalador, cara. Assistindo o Maringá que dá vontade de voltar pra ver assistir. Assistindo o Maringá dando um pau no Atlético, enquanto a torcida deles ficava quieta e a nossa cantava mais alto. Daí, olha o que um lance faz. E você fala, cara, e fala pro Vilar agora, irmão, não é
não é de hoje que você toma cartão, Vilar. E a torcida vai lembrar de Amazonas, Vai. que custou nossa eliminação da Copa do Brasil do ano passado. Vai lembrar dos 3 cartões amarelos que o Vilar tomou em 4 jogos. E já pegou uma suspensão, já logo no começo do campeonato. Gente, né? Cara, e não adianta botar sempre na culpa da federação, na culpa do juiz. Porque, vou te falar, Pauzão, tem um ponto em comum nisso tudo, cara. Não é porque o juiz é ruim que todo jogador tá tomando cartão. Sim, exato. Pô, Vilar, não dá, cara. A gente, cara, eu vou te falar, Vilar, eu vou até abrir pra bastidores agora, mano. A gente veio assistir um treino do Maringá quando você não tava nem anunciado ainda, a gente viu que você chegou no Maringá e a gente tava falando, a gente falou, entre nós dois aqui, pô, imagina, cara, o Vilar voltou, irmão. Cara, essa zaga não vai ter pra ninguém. Essa zaga que já era sólida não vai passar ninguém, porque chegou o cara que precisava chegar, o cara que entende o que é Maringá, tem esse problema de cartões, só que eu acho que ele já tá mais maduro, foi pra Avaí, voltou agora e é isso. Cara, mas o que tá acontecendo? Pois você é. não é com todo o respeito do coração, você não é nem titular hoje, Vilar. Uma quebra de expectativa total, Vitor. Uma quebra de expectativa total em relação ao Vilar. Infelizmente, cara, olha, complicadíssima a situação. E mesmo com a expulsão do Vilar, agora dando sequência no jogo, Maringá fez o segundo gol, tinha um volume de jogo muito bom, e o Atlético, logo na sequência, fez o primeiro gol. E aí, cara, a partir daí, o Atlético veio pra cima. O Jorge Castilho observou isso, o Atlético veio pra cima, deu uma abafa no final do primeiro tempo, e aí que entra. O Jorge Castilho fez substituições, realmente, pra gente tentar segurar esse jogo. De verdade. Só que teve uma substituição no primeiro tempo ainda. Teve. Teve o Lucas Bonifácio, que entrou no lugar do Léo Ceará. Que já é um jogador mais defensivo em relação ao Léo Ceará. Perfeitamente. Daí eu te pergunto, Jorge Castilho, com todo respeito também, a gente sabe que o Vilar tá tomando tanto cartão. Quem vai botar ele, bota. E, cara, você até pode falar que a gente é engenheiro de obra pronta por falar isso, porque já aconteceu. Mas a gente sempre pontuou isso, cara. Então não é de hoje. A torcida enxerga. Então, eu sei que você que toma as decisões, só que a gente, cara, todo mundo vê. Pô, o Lucas Bonifácio poderia ser titular, jogou um absurdo hoje, conseguiu cumprir o papel defensivo que fez. Então por que não bota o Ronald de zagueiro? E o Ronald não jogou mal de volante, só que o duro é o Vilar. E olha aqui, Vitor, eu vou destacar um comentário do Luiz aqui. Jorge Castilho foi culpado sim, tirou as referências do ataque, matou o time, parecia que estava com 3 a menos, para de aliviar pro Castilho. Olha, Luiz, não sei se você é recente aqui, cara, mas a gente não é de aliviar, não. Se você for ver os últimos pós-jogos nossos, até o pré-jogo, a gente criticou demais o Jorge Castilho e ele tem responsabilidade sim nas derrotas do Maringá. O que aconteceu aqui no Lidez, o que aconteceu contra o Cascavel. Mas de verdade, gente, hoje o maior culpado tem nome e sobrenome e é Vilar. Ô, Pauzão, mas ele falou de tirar a referência do ataque. Ô, Luiz, com todo respeito também, irmão, o Maringá atacou até onde aguentou o fôlego. Sim. A gente tava com 1 a menos em campo. Então, esses últimos 5, 10 minutos que o Atlético pressionou a gente no primeiro tempo ainda, é porque o time cansou. E eu vou usar aqui o mesmo exemplo que eu usei antes do pós-jogo. Imagine um cenário em que o Flamengo... em que o Maringá, vencendo o jogo, não tira essas peças ofensivas, sofre uma pressão absurda do Atlético, sofre esses 2 gols, o que ia chover de comentário? E a gente já tá nessa, criticando o Castilho, falando, pô, Castilho, pelo amor de Deus, vencendo o jogo, vai continuar com o atacante, com 1 a menos, não vai colocar de defesa. Eu consigo muito imaginar esse cenário. É muito parecido com a eliminação do Brasil contra a Croácia. O Brasil ganhando prorrogação, indo pra cima. Gente, nessas condições, a gente vencendo o jogo, a gente tinha que segurar de qualquer maneira. E o Jorge Castilho fez isso. Então, de verdade, nesse ponto, não tenho que criticar o Jorge Castilho. Ele, estrategicamente, com a expulsão, na minha visão, eu faria a mesma coisa caso fosse técnico do Maringá. Cara, a única diferença que eu faria, já que aguentou até o final do primeiro tempo com essa formação um pouco mais ofensiva, por que não tirou Moraes? Por que não tirou Robertinho? Não tirou Negueba? Não tirou Júlio? Então a gente não tirou nenhuma referência. Agora, pô, podia ter deixado até onde eles aguentassem o segundo tempo. Agora, cansou, daí faz substituições. Ele preferiu já começar o segundo tempo com um time um pouco mais defensivo. Cara, aí a opção do treinador, não tem o que falar, não tem o que discutir, não tava errado mesmo. E aí, gente... Não tinha o que fazer, gente. Não tinha o que fazer, o Atlético depois acabou fazendo 2 gols, 3-2, dominou o jogo, não teve mais o que fazer pro Maringá. O que vale a pena a gente falar agora, Vitão, já pra ir encerrando, já que a gente tá falando bastante. O cenário do campeonato pro Maringá que não é nada bom. Aí sim cabe criticar o Castilho. Aí sim. Pro jogo de hoje, na minha visão, não cabe. Mas, pô... Porque pela lógica, pro Atlético exatamente, Maringá. Pela lógica, o Atlético Paranaense é muito mais time do que o Maringá, apesar de estar na segunda divisão agora. E outra, esse jogo só ganhou a importância que tem pro Maringá. Abraço. A importância que tem pro Maringá... E obrigação de vitória. A obrigação de vitória, esse cenário de obrigação de vitória, por conta de jogos anteriores em que o Maringá deixou de pontuar onde tinha que ter pontuado. Eu vou destacar o Cianorte, vou destacar a própria derrota pro Coritiba aqui, que os caras estavam com o time sub-20.
O Paraná que a gente deixou de ganhar de um time que tá na lanterna do campeonato agora. O Cascavel que a gente perdeu fora. Então, esses jogos sim. A gente falou, é só você voltar no nosso pós-jogo que vai estar lá, a gente criticando e falando muito das decisões erradas do Castilho e do jogo como um todo. E isso sim fez pesar o resultado negativo de hoje. Agora o Maringá tem a obrigação de vencer o Azures na quarta-feira. E infelizmente, se quiser acabar entre os 4, vai ter a obrigação de vencer o Operário fora, que é um jogo muito difícil. Tem a obrigação de ganhar os 2 próximos jogos, Pozão. Tem a obrigação, cara. Porque o Maringá é muito mais time que muita gente ali do Paranaense e tem a obrigação de ganhar nesses 2 últimos jogos. Contra o Azures é a obrigação mesmo, independente da situação, contra o Operário se tornou pelos últimos jogos. Assim, o nosso chat tá falando sobre o Davidson ter pegar o pênalti, cara, daí eu não vou nem entrar em discussão, porque o João Gabriel não tem culpa disso, velho. O João Gabriel não tem culpa. Vitão, tem alguns torcedores falando aqui no nosso chat, a gente até abre aqui, né? Que é assim que a gente vê o contato com o torcedor, falando que o João Gabriel falhou nos gols do Atlético Paranaense e talvez o Davidson pudesse segurar a bola, principalmente naquele chute de longe, né? Pode até ser, mas igual a gente falou, Poza. Mas aí é muito em si, né? E não só isso, cara. O Atlético só deu aquele chute, o Atlético só chegou mais perto, o Atlético só pressionou o Maringá absurdamente no segundo tempo, porque tava com -1. Então, se você for voltar o motivo disso tudo, vai sempre chegar no vermelho do Vilar. Exato. Então, assim, e foi o que comprometeu o jogo. O Atlético era mais time que o Maringá. A gente tinha condições de vencer, sim, caso a gente estivesse com 11 jogadores até o final do jogo. A gente mostrou nas condições de início do jogo, com todos os jogadores à disposição, que a gente estava pressionando, estava em condições de fazer um ótimo jogo contra o Atlético, sair daqui com a vitória. Infelizmente, o que condicionou, e não tem como negar isso, foi a expulsão do Vilar no jogo. Eu não vou entrar em falhas individuais, porque a falha maior foi essa. E vale lembrar também, cara, a gente tava sem Lucas Black e a gente tava sem Rodrigo e sem Zé Vitor. São 2 volantes, gente. Então, assim, você tira o Vilar é expulso, o Ronald vira zagueiro, você já perde mais um volante aí. Você já perde mais o Ronald que tava de volante. Só tem o Rodrigo e o Lucas Bonifácio e no Parrudo que nem entrou. Então, assim, você olha o tanto de peça importante que você tem fora desse jogo por conta de cartão de partidas passadas, por conta da expulsão do Vilar e por conta de cansaço. O Rodrigo tava tendo que jogar por 2. Exato. Até entrar o Lucas Bonifácio, por exemplo. Então, assim, cara, com todo respeito, o Castilho fez o que deu. O Castilho fez no o jogo que de deu hoje. No jogo de hoje, né? No jogo de hoje. Porque a gente tem pós-jogo de todos os outros jogos aí. E assim, a culpa dele tá e a gente chegou na situação que está por conta também de demérito do Jorge Castilho nos outros jogos. Exatamente. Deixa aqui pontuado também. Valeu, galera. É isso. Passar pelos nossos patrocinadores, Singular Marcas e Patentes, há mais de 20 anos em mercado nacional e internacional, registrando suas marcas, patenteando seus produtos e também Ótica Leonel, a ótica mais tradicional da cidade de Canção, com melhor atendimento e a melhor qualidade de acordo com os especialistas. Gente, por favor, se inscreva no canal se você concorda com a nossa opinião. Se você discorda também, pode falar aqui. Pode dar dislike, pode dar like, escreve aqui o seu comentário. Torcedores do Atlético, cara, parabéns pela vitória, não tem o que falar. Merecido. Vocês fizeram o que tinha que ser feito, né, diante do Maringá com a menos. Vocês fizeram a obrigação de ganhar do Maringá com a menos. Claro, foi uma superação muito grande sair de 2 gols, mas enfim. Mas assim, também podemos falar, jogar com 11 contra o Atlético mostra que o nosso time é capaz de muita coisa, tá? Com certeza, cara. Mostra que a gente é capaz de muita coisa. E eu espero que a gente tome consciência disso antes de entrar no mata-mata, velho. Sim. E se a gente for pro mata-mata, né? Mas enfim, vai sim. Não, pro mata-mata vai. A gente só não sabe se vai estar nos 4 primeiros. Fecha aí, Pozão. Valeu, galera. Grande abraço. Até mais.